Alô, alô, minhas crianças, cujos nomes são substantivos próprios, seres, né? Todos seres, todos que têm seus objetos de memória, como vocês mostraram. Isso tudo, dentro da língua, a gente pode analisar como substantivo quando a gente leva em consideração as classes de palavras. O que a gente vem estudando agora, que são as classes gramaticais, as famosas classes gramaticais, a gente chama classes de palavras, e faz uma análise morfológica, que é uma análise recortada da língua, por exemplo. Qual é a função de cada palavra, de cada termo que compõe a língua, quando a gente tenta trabalhar na sua forma orgânica, assim, observar como é que elas funcionam nas suas características orgânicas, beleza? Então, temos o assunto de hoje, que é substantivo. Eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Vamos lá. E vou traçar um resumo do que o capítulo do livro de Abaur, esse livro aqui que a gente vem trabalhando, né? Ele traz para vocês. Substantivos são palavras que designam os seres em geral, reais ou imaginários. A classe gramatical que a gente usa para dar nome às coisas é o substantivo. Tipo, essa tesoura que está aqui do meu lado, essa caneta, essa minha boina, os óculos, tudo, como vocês mostraram na última aula também. E para a gente brincar um pouco com essa ideia, vem aqui a figurinha, né, o desenho que o livro trouxe, de Caco Galhardo. Por exemplo, está aqui uma conversa da criatura e a sua criadora. Aí, o que a criatura diz, né, é Lili Frankenstein, esse título aqui. Já que você me criou, é melhor me dar um nome. Algo que combine com o meu estilo peculiar. Ela diz, que tal criatura? Consideração danada, hein? Pelo cara. Não dá nem um sobrenome, nem nada, tudo mais. E a ideia é essa. Às vezes a gente sente falta dos substantivos e começa a chamar as coisas por qualquer nome. A gente tende a inventar um nome para elas, ou então chamar de coisinha, tudo mais. E para a gente especificar mais e criar diferença, a gente precisa do substantivo. E aí é que tá. Quando a gente pensa na forma do substantivo, o substantivo, ele depende na sua forma, de uma flexão para poder variar mais. Por exemplo, se eu designo uma pessoa que é presidente e penso nesse cargo com uma mulher, eu posso usar presidente ou presidenta. Presidenta foi por muito tempo, né, um tempo recente aqui, foi como é que eu posso dizer, um motivo de debate acalorado. Mas só que presidenta existe tanto no dicionário Aurélio quanto no romance de Machado de Assis. Machado de Assis e Aurélio, gente. Não vou discutir mais. Quando a gente se refere a números, por exemplo, a gente identifica que o Brasil está pegando fogo, né? Aí tem um incêndio lá na Amazônia. Mas aí, será que é só esse incêndio na Amazônia? É único? É singular? Não. Aí a gente percebe que no Pantanal está acontecendo a mesma coisa, ou seja, não estão cuidando das nossas florestas e estão incendiando. Logo, temos um incêndio, se a gente observa só um, e temos incêndios, se a gente observa esses vários focos, né? E a gente precisa de uma flexão aqui no S, por exemplo, para indicar singular ou plural. A gente pode aumentar ou diminuir, por exemplo, rapagão e rapazola, e assim segue. Classificação dos substantivos. Os substantivos, eles podem ser classificados tanto no que, quando a gente faz a referência no nosso mundo exterior, quanto no mundo interior, tá certo? E aí a gente tem algumas classificações específicas para poder ter uma ideia melhor sobre cada um. Por exemplo, substantivo próprio é o que dá nome a alguma coisa específica, enquanto que substantivo comum é um fator mais generalizante, por exemplo. Cadeira, mesa são sempre substantivos comuns, porque existem várias cadeiras. Agora, o nome completo da gente, por exemplo, a gente sempre põe em letra maiúscula, tudo mais, por quê? Porque é para dar a ideia de unicidade. Aí, dentro desses substantivos comuns, a gente também tem os coletivos, que indicam um plural, mas só que em somente uma palavra. Por exemplo, tá um grupo de professores, aí a gente chama corpo docente, um conjunto de deputados, aí ali está uma bancada, aí um conjunto de bois, a gente chama de manada. E a gente tem concreto e abstrato também, que já eu explico melhor, porque concreto e abstrato tem muito mais a ver com a significação dos substantivos, beleza? Segura um pouquinho aí, concreto e abstrato. Em relação à forma, né?
Tipo, como é que a gente vai escrever ou vai fazer a junção das palavras? A gente tem os simples, os compostos, os primitivos e derivados. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, simples e compostos. Os simples, eles são formados por um único radical e com somente uma palavra a gente vai observar somente uma coisa ou uma ideia. Por exemplo, cabeça, perna, pé, mesa, casa. Já os compostos, não. Os compostos eles têm vários radicais. Parecem como se fosse um conjunto de palavras, mas aí formam um nome só. Flor de lis, girassol, guarda-chuva, ervilha de cheiro, beleza? Vários radicais, tipo guarda-chuva. Eu junto os dois e aí eu tenho um substantivo composto. Primitivo e derivado. O primitivo, ele tem um radical e esse radical origina uma palavra, como se fosse a palavra original desse radical. Os substantivos que não se originam de qualquer outro radical. Eu tenho um radical de casa, que é CAS, e essa desinência, sim, aqui casa, mas essa é a original. De casa eu posso formar casebre, caseiro, de flor, florista, floricultura, como está acontecendo aqui nos derivados. Os substantivos formados a partir de um radical pré-existente são considerados derivados. Por exemplo, pão, primitivo, padeiro, derivado, beleza? Isso tem muito mais a ver com a forma. Quando a gente segue, ó, próprios e comuns, aí tem essa brincadeira aqui, ó, do nome do cara, ó, Lucídio Coqueiro Losada, e quando vai descobrir, é o alarme do carro do cara, é o nome completo dele. Mas por que dá tanta ênfase ao nome completo nessa brincadeira aqui? Porque como é que eu posso dizer, um substantivo próprio, ele essa ideia de você particularizar, de você transformar uma coisa em única. Enquanto que o substantivo comum, mesmo a gente tratando de conceitos abstratos ou de uma espécie que a gente pode generalizar, por exemplo, o livro, ele vai ser comum por quê? Porque aqui tem vários livros. Agora, quando eu quero especificar um, aí eu ponho em maiúsculo, porque é próprio, tá certo? Quando eu quero especificar pessoa, por exemplo, pessoa é um substantivo comum, mas eu quero especificar aquela pessoa, eu dou um nome a ela, tudo mais, daí eu tenho um substantivo próprio. Já os coletivos, ó, a gente tem essa brincadeira aqui, ó, do correspondente a cada coletivo. Coletivo de ovelha, rebanho, cão, matilha, lobo, alcateia, abutre, bando. Ou seja, eu junto vários e transformo no nome só. Professores, corpo docente, cavalo, manada, abelha, enrascada não, gente. Essa aqui não corresponde ao coletivo. Isso aqui faz parte da brincadeira, é porque o pessoal está sendo atacado. Então, leve em consideração somente esses 5 primeiros aqui. Quando a gente vai falar de substantivo coletivo, né, o conceito que se dá é esse. É aquele que, no singular, faz referência ao conjunto de seres, tá certo? De uma mesma espécie. Corporações sociais, religiosas, para a gente não pensar só em bicho. Concreto e abstrato, e vamos lá. O concreto é o seguinte, são aqueles que designam os seres que têm uma existência independente, real e imaginária. Eu posso explicar da seguinte maneira, a gente consegue formar uma imagem para o concreto. Aí, professor, mas se eu não acredito em Deus? Mas Deus é um ser, é um ente. Então, a gente pode dizer que Deus é concreto, assim como unicórnio, sereia, lobisomem. Já o abstrato, não, ele depende de uma ideia. Substantivos abstratos, aqui embaixo, ó, são aqueles que nomeiam conceitos como ações, estados, qualidades, sentimentos, sensações, que não têm uma existência independente. Tipo, quando a gente pensa na palavra, a gente precisa de várias imagens que possam compor essa palavra. É sentimento, mágoa, rancor, justiça, por exemplo. Qual é a imagem da justiça? É uma mulher com a venda nos olhos? Aquilo ali tudo são outros substantivos para compor uma ideia, tá certo? Seguindo. Voltando, né, fechando com a ideia de flexão. Flexão é um processo a partir do qual se obtém uma mudança na forma de uma palavra variável. Substantivos são variáveis, né? Para a expressão de noções gramaticais, como gênero, eu quero mudar o gênero. Por exemplo, eu tenho aqui meu radical, menino, até o N. Aí eu quero designar que é feminino, aí eu ponho um A, menina. Quero designar que é masculino, ponho o O, menino. Eu quero criar outra palavra, meninice, ou meninote. E aí, a partir desse radical, eu tenho várias possibilidades por causa da flexão, tá certo? Então, eu posso mudar gênero, masculino, feminino, número, singular, plural, o grau, se é aumentativo ou diminutivo. Aí quando é verbal, por exemplo, pessoa, modo, tempo, voz, isso aí vai depender da situação. E agora vamos para algumas especificidades para a gente encerrar o nosso assunto de hoje.
todos os substantivos em português são do gênero gramatical masculino ou feminino, mas é necessário entender que não é uma categoria essencialmente linguística que não tenha correlação com o sexo, por exemplo. Quando eu me refiro à criança, por exemplo, a criança é feminino, mas se refere tanto a menino quanto menina, tá certo? Então, muitas vezes não tem a ver somente com o sexo. É feita essa reflexão. Classificação dos substantivos quanto gênero, né? Tem alguns substantivos, gente, que se você mudar o que acompanha, muda completamente o sentido dele. Por exemplo, o cabeça é para falar sobre um chefe ou um líder. E a cabeça, a parte do corpo. O capital, aí eu estou falando em dinheiro. A capital, a cidade. Ou seja, eu não mudei o radical, não criei uma flexão para a palavra. Foi justamente algo que acompanhou que mudou esse sentido. Aí esse tópico aqui é para falar sobre isso, tá certo? Vamos lá. Seguindo. Os substantivos referentes a pessoas e animais geralmente apresentam uma forma para designar os seres do sexo masculino e uma forma para designar do feminino. Às vezes, eles criam uma flexão. Ó. Doutor, por exemplo, doutora. Menino, menina. Mas, às vezes, não. Às vezes, eu mudo completamente o radical. Homem, mulher. O radical muda completamente. Tipo, é como se a palavra mudasse e a gente não visse rastro do que seria o masculino. Cavalo, égua, boi, vaca. E assim vai mudando. Então, atenção para isso, né? Nem sempre vai criar uma flexão. Número. Os substantivos podem ocorrer nas estruturas da língua em forma singular ou plural, isso você já sabe. Em sua forma singular, o substantivo designa um único ser. Ou, no caso dos coletivos, um conjunto de seres tomados como um todo. Porque, se eu falo em ramalhete, por exemplo, eu penso em muitas flores. Mas o cardume, né, que são vários peixes. Mas, ainda assim, essa palavra ela está no singular. Ela está escrita no singular e ela se refere a um conjunto, né, de coisas. Em sua forma plural, os substantivos designam mais de um ser. Por exemplo, homens, crianças, mulheres, pães. Alguns substantivos são empregados apenas em forma plural. Por exemplo, fezes e várias outras que estão aqui. Núpcias. A gente não existe núpcia. Existem núpcias, fezes, mesmo que a gente observe só uma coisa. Mas ela vai se referir como se fosse plural. Tá certo? Formação do plural, a gente tem esse acréscimo do S aqui. A regra geral de formação é esse acréscimo do S. Só que em algumas palavras no plural, elas terminam com consoante. Por exemplo, capital com L, então eu vou usar o plural como capitais. Atum com M, eu vou usar o plural como atuns. Certo? Já está terminando. A gente pode variar o grau com sintético. Sintético vem de síntese, de facilidade, tipo uma palavra só. Menininho ou menininha, eu uso uma palavra só e a gente imagina um menino pequeno, né? E a gente pode também criar uma variação do diminutivo para o aumentativo de uma forma analítica. Analítica, porque a gente faz uma análise, a análise dá uma impressão de uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Que possa se prolongar. Por meio de um acréscimo de um adjetivo, por exemplo, inseto grande, inseto enorme, minúsculo, maiúsculo. E ainda tem palavras que no seu original eram diminutivos ou aumentativos, que hoje em dia não tem mais nada a ver. Tipo, quando eu falo cartão, não é porque é uma carta gigante. Mas assim, tipo, a origem da palavra dá a noção de algo que é aumentativo, mas não é. Mamão, por exemplo, cartilha, como se fosse uma carta pequena. Não, mas não tem nada a ver. Tipo, só tem a ver com a estrutura passada, beleza? Por aqui a gente termina. E os objetivos foram esses. Tomara que a gente tenha alcançado uma grande parte deles, ou todo. Conhecer a ideia de categorizar palavras, conhecer o conceito de substantivo, ter a ideia de diferenciação e distintos usos na vida prática. Porque essa foi a nossa primeira classe, beleza? A classe de palavras do substantivo. Deixo um beijo com vocês e encerro por aqui. Até a próxima, gente. Até o próximo vídeo de nossas revisões. Tchau, tchau.